Boa noite aí, pessoal. Tudo bem? Aqui é o W21, trazendo um pouco do que acontece no Brasil e no mundo. Eu estou querendo mostrar aqui para vocês um mundo que muitas vezes a mídia, o sistema não quer mostrar para vocês. Mas eu acredito que se faz necessário eu trazer uma luz crítica das coisas que acontecem no mundo. Sobre o Brasil, o momento que vivemos, a alta dos derivados do petróleo, a opressão que o povo vive. Então precisamos trazer luz crítica para todos. Eu queria começar trazendo o que está acontecendo no Brasil nesse momento, relativo ao aumento dos combustíveis. Isso não é justo com o país, isso é complicado. É muito difícil toda a população passar um grande sofrimento para atender grandes grupos transnacionais, grandes banqueiros, os quais muitos são donos da Petrobras, empresa brasileira distribuidora de petróleo. E a mídia manipula isso. O Brasil ele é autossuficiente em petróleo. E apenas 70% do petróleo aqui é a capacidade de produção. Se a Petrobras alterasse a sua capacidade para 100%, não dependeríamos do petróleo do estrangeiro, entendeu? Mas sofremos uma grande influência aqui. Somos muito prejudicados por tudo que acontece, tudo que rola. É difícil sobreviver a esse sistema. Eles impõem valores que não existem. Por exemplo, tem uma empresa na Petrobras que chama Liquigás, e quem comprou foi o Banco Itaú. E é um monopólio do gás, é um banco. Então essa tal privatização que eles colocam para nós não funciona. É uma privatização frágil, onde um grupo só manda em todo o sistema. Então a gente precisa rever isso e não comprar tanta ideia da mídia. Porque se você pegar e perceber a mídia, eles são patrocinados por grandes grupos banqueiros. Vocês acham que eles vão estar alinhados com você, o povo, ou com o banqueiro? Logicamente que é com o banqueiro, porque o banqueiro tem verbas generosas de publicidade, são grandes anunciantes de grandes organizações, grandes grupos de comunicações. Então você tem que ter, como eu posso te dizer, cara, você tem que ser detalhista, se informar o melhor por diversos canais de informação e não acreditar nessa mídia convencional, essa mídia que derruba presidentes e coloca presidentes no poder. Onde você está à margem disso, você não é o mais importante, você tem que ter isso na sua mente. A mídia é uma grande manipuladora de massas. Eles fazem heróis, vilões e bandidos, de acordo com o sistema que manda no Brasil e no mundo. E pegando, por exemplo, os Estados Unidos, eles nos chamam que nós somos o quintal deles. Aqui é o quintal, América do Sul, o quintal dos Estados Unidos. Para você ver a subserviência do sistema, a subserviência das nossas forças armadas, nossos políticos, né? É complicado o que vivemos. Então a gente tem que ter em mente que sempre eles estão querendo passar a gente para trás. Infelizmente. Em tudo, cara. O Brasil é um dos países que as coisas são mais caras no mundo. Eles colocam para você, vamos privatizar, privatiza isso, privatiza aquilo. Por exemplo, na cidade de São Paulo, o ônibus é privatizado. Mas todo ano tem que ter tem que ter subsídios, cara. Subsídios para grandes empresários bilionários. Esses subsídios são impostos. Impostos que pagamos para favorecer grandes empresas de ônibus. Você acha isso justo? Mas não privatizou. Mas por que todo ano tem que ter dinheiro público? Essas tais privatizações. Os bancos devem milhões, bilhões à Previdência e ninguém cobra isso. Agora você, se faz uma declaração de imposto de renda e falta ali R$100, ou você colocou R$100 a mais ou a menos, vem a Receita Federal e cai de pau em você. Já os políticos em Brasília estão lá comprando mansões, né?
empresas, como um certo senador aí, tem duas Copenhagen, entendeu? Como é que isso funciona na sua mente? Porque sempre, né, o pequeno empresário, o pequeno produtor, né, o povo, na sua grande maioria, custeando toda essa situação do país. Aonde nós vamos chegar com isso? Porque grupos são privilegiados, porque nós vivemos esse mundo de um racismo estrutural, onde negros, pobres, índios são perseguidos cruelmente por uma elite escravagista dominante. É igual eles querem fazer agora, privatizar as terras dos índios. É um absurdo, com a desculpa de obter fertilizantes, sendo que a Petrobras ela entregou a Araucária e entre outras empresas de mão beijada para grupos transnacionais, para a Rússia, Canadá e outros países. Mas eles colocam na sua mente, né, e te doutrinam, não, privatiza, que privatizar é importante. Aonde a privatização é importante? Sendo que é uma privatização de monopólio. É como eu te falei, o Banco Itaú é dono da distribuidora de gás, Liquigás. Eles compraram da Petrobras, eles detêm toda a distribuição de petróleo aqui do nosso país, do Brasil. E você acha isso justo? Aumentar o preço dos combustíveis para pagar dividendos para os sócios faturarem bilhões e bilhões e o povo sofrer. Muitas pessoas hoje morrem queimadas, porque eles usam madeira para fazer seus alimentos e para se aquecer, não tem condições de comprar gás de cozinha. Então você tem que perceber e entender isso, que está difícil a situação para nós, está complicado e ninguém aguenta mais. Mas se você seguir sempre a mesma dos meios de comunicação, a manipulação deles, você pode dizer, a mídia é tudo parecida. O que acontece na Globo, na Record, no SBT, na Bandeirantes, na Rede TV. E a informação é um pouco parecida, eles não são diferentes. Entendeu? Então você tem que ter isso em mente, você tem que entender as dificuldades que a população passa e essa elite escravagista detonando todo mundo, colocando barreiras. Você não pode hoje pegar avião, eles não querem que você pegue avião, eles não querem que o filho da empregada ande com o filho do doutorzinho, do dono do banco, né, do empresário. Eles não querem que você pegue avião. E você tem que ter isso em mente. E você, às vezes, tem que perceber e analisar isso friamente. Porque aqui, é como eu falei, tem muita manipulação, maniqueísmo. Os órgãos de imprensa estão aí para manipular, para te destruir, para te detonar, né? O Brasil, sobretudo, quem manda é os States. United States of America, Estados Unidos. Eles mandam no Brasil. Fizeram em 64, deram um golpe com um papo de comunismo, onde que, infelizmente, nossas Forças Armadas são aliadas dos Estados Unidos, não aliadas do nosso povo. E você tem que entender que esses caras que estão hoje aí no poder, eles não estão nem aí pro país. Eles querem ficar ricos e atender suas castas, né? Os seus segmentos, né? Eles não querem saber se o país está passando fome, se tem milhares de moradores de ruas no Brás, aqui em São Paulo, na Praça da Sé, né? Na Zona Leste, no Itaim Paulista, por exemplo, a miséria que esse país assola. Eles querem atender os seus interesses, eles querem privatizar tudo. Imagine se privatizem o SUS nessa situação. O tal ministro Mandetta, o que saiu do governo Bolsonaro, queria privatizar o SUS. Imagina o SUS privatizado nessa situação que passamos, nessa dificuldade. Aonde nós chegaríamos? Entendeu? Então é complicado, gente. Privatizaram aí as distribuidoras de energia. Mas o presidente não é verde e amarelo? Como é que ele entregou para um grande grupo chinês transnacional para administrar nossas hidrelétricas? Então, eles vendem uma coisa para você, mas na calada da noite eles fazem outra. Então você tem que entender
e separar isso, entendeu? Você não pode comprar o que os caras colocam na televisão para você. É tudo jogo de interesse. É aquela velha máxima. Aquele que me paga mais tem a minha opinião, tem minha alma. Eu estou com ele. Eu posso ser de esquerda, de direita, de centro, ditadura. Quem me pagar mais, eu estou com ele. Eu não estou com a verdade. Inclusive, tem um grande grupo de comunicação que o antigo presidente desse grupo falou. As informações mais importantes não estão na mídia, estão nos bastidores. E essas informações nos bastidores, eles não levam até você. Você tem que pesquisar, você tem que lutar. A vigilância tem que ser permanente junto com a luta. Você tem que criar em si, né? Como eu posso dizer, cara, algo que você sempre reflita, sempre pesquise, sempre desconfie. Você não pode sair confiando que todo mundo fala, onde eles criam um juiz que é herói, que de repente vira vilão, que manda prender um ex-presidente da República para um outro candidato vencer a eleição. Você não acha isso certo? Isso não é esquisito? Então é isso. Você tem que ter consciência do que acontece. Hoje, amanhã e sempre. Sempre, cara, você tem que estar ligado ao que ocorre no seu país. Você tem que lutar, tem que protestar pacificamente. Mas você tem que entender tudo, tudo. Você não pode deixar se envolver por órgãos de imprensa, entendeu? Por jornalistas muito bem pagos para atender o que o dono da emissora ou do grupo de comunicação quer, alinhado, lógico, com banqueiros, ruralistas, grupos transnacionais, sistema religioso bilionário. Um dia eu falo aqui para vocês como funciona o sistema religioso no Brasil, né? Bilhões e bilhões dentro de igrejas, né? Você pesquisa e estude. Jesus Cristo nunca pediu dinheiro. Jesus Cristo era amor, era paz. Jesus Cristo não era para andar no maior barco da época, ter casas, mansões, o que vivemos hoje nesse mundo contemporâneo, onde as igrejas são bilionárias e o povo sofrendo e passando fome. Então você tem que ter discernimento disso, não pode embarcar naquele, na esse. Os pastores, o sistema religioso ele tem interesse, bem como a política. A política no Brasil é complicada, ela atende grandes grupos, a indústria armamentista, os ruralistas, o sistema religioso, a grande mídia, banqueiros, a indústria automobilística, os funcionários públicos, grupos organizados. Se você pegar a formação do Congresso Nacional, eles não atendem os interesses do povo que mais precisa. Você entendeu? Como é que você pode fazer, como eu posso te dizer, um senador ter um plano de saúde vitalício às custas do pobre miserável contribuinte brasileiro? Não tem condição. Hoje somos em torno de 206 milhões de pessoas no Brasil. E muitas dessas pessoas estão passando fome, não tem condição nenhuma. E não é justo a sociedade bancar toda essa mordomia do Estado brasileiro, do judiciário bilionário. Custam milhões esses juízes do STF. Tem que ser algo mais próximo da realidade do povo. Isso não é legal para mim, para você e para todos. E você tem que ter em mente isso. Essas castas que são privilegiadas na sociedade do Brasil. Mas valeu, eu estou com você, você está comigo e nós estamos juntos. Aqui é W21. Contra todos e contra todos. E contra o sistema. Não entre no sistema. O sistema te destrói. Ele nunca fala a verdade para você. Ele fala o que interessa para o sistema. O que os caras realmente querem. Os grupos transnacionais, imprensa, mídia, banqueiros, mas nunca o povo sofrido, o povo que precisa de um olhar mais generoso da sociedade. Mas a elite não quer isso, entendeu? Sempre vigilante. A luta e a vigilância são permanentes. E vocês têm que ter isso em mente. Tamo junto, gente. Boa sorte.
bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, e fique com Deus. É nós. Tamo juntos.